Hoje a gente então aí convida a mestranda Júlia Luvisuto, vai estar aí a gente conversando sobre o método de pesquisa, os referenciais que ela traz do projeto. Obrigada, Julinha. Deixa eu agora, eu só vou, acho que passar, que eu esqueci de te ativar aqui como anfitriã para você poder apresentar. Isso que eu ia falar. Prontinho. Tá dando para ver? Sim, conseguimos ver sua tela. Lembrando que a apresentação da Júlia, né, ela está em inglês, mas que a gente também tornou acessível para que a professora Lia Sanzoni, que é da Universidade da McGill University de Montreal, Canadá, que também estaria participando com a gente hoje, mas teve um imprevisto, mas mesmo assim nós estamos mantendo, e aí a Júlia, fique à vontade, a sua forma de apresentação, e mais uma vez, obrigada. Então, boa tarde. Eu acho que eu vou apresentar em português, que todo mundo aqui fala em português. E Certo. aí, vocês fiquem à vontade para me perguntar e ir tirando dúvidas. Bom, eu fiz uma introdução sobre mim, porque a professora Lia não me conhece ainda. Então, eu coloquei que eu sou. Meu nome é Júlia, tenho 25 anos, sou enfermeira do Brasil. Eu fiz graduação na Faculdade Federal de São Carlos. Atualmente eu estou no segundo ano do meu mestrado, no programa de pós-graduação de enfermagem na UFSCar. E aqui eu coloquei que eu sou apaixonada por fazer diferença na vida das pessoas através de um cuidado, né? E eu acredito que até as pequenas ações de cuidado e empatia podem trazer um impacto muito grande na vida daqueles que a gente cuida, daqueles pacientes que a gente cuida. Aqui eu expliquei, estava tentando explicar um pouquinho, né, do que eu sou do Brasil, aí eu coloquei o mapa do estado de São Paulo e a minha cidade de origem, que é Botucatu. Então, eu trouxe algumas imagens de Botucatu para ela conhecer um pouquinho sobre a minha origem, sobre a minha trajetória, então, até aqui, né? Coloquei essa primeira imagem, que é o meu primeiro dia de graduação, bem jovenzinha, lá em 2019, começando a graduação de enfermagem na UFSCar. Entre 2023 e 2024, eu fiz um intercâmbio para o Canadá, um intercâmbio de pesquisa, na Brock University, em St. Catharines, que é em Ontário. Então, eu acho que eu vou. Agora voltou a gravação. Pronto, voltamos, né? Uhum. Uhum. Ótimo. Prontinho, Júlia. Obrigada. Obrigada, Gi. Então, como eu falei, eu entrei na faculdade em 2019 e eu já ingressei no ambulatório de reabilitação urinária. E aí a gente passou por alguns locais, né? A gente passou, atendia na UFSCar anteriormente, depois a gente passou para atender no hospital universitário. E aí a gente faz parte de um time multidisciplinar que promove o cuidado urinário para esse paciente, né? A gente trabalha diretamente com cuidado ao paciente. A gente é uma equipe de enfermagem bem grande, mas tem algumas outras outras áreas que estão com a gente. Então já passamos com atendimento de nutrição, é, enfim, nefro, outras especialidades. Aqui eu coloquei uma fotinho do nosso hospital universitário. E aí, então, em 2023, quando eu vou para o Canadá, fui recepcionada por uma professora que trabalha com foco de intervenções de enfermagem, transplante de órgão e doação de órgão. E aí, essa experiência lá, e toda a bagagem que eu carregava, é, me trouxe uma vontade de buscar algo que fosse ali no meio do caminho da reabilitação e de um transplante renal, para que eu pudesse dar suporte para esses pacientes. E essa experiência, então, junto com a bagagem que eu trazia da graduação e das minhas pesquisas que eu realizei com a professora Laís, é,
me impulsionaram a desenvolver o meu projeto de mestrado, né? Que tem o título de desenvolvimento de uma intervenção, um programa de intervenção com a equipe de enfermagem no setor de hemodiálise, baseado na filosofia Strain-Based Nurse and Healthcare, e ele é um estudo multimétodo. Então, eu decidi estudar doenças crônicas renais por conta da complicação de uma disfunção renal complicada que pode levar esse paciente a ter essa complicação. E aí, esse paciente com essa doença crônica, ele pode, renal crônica, ele pode encontrar muitos desafios, né? Como um desafio físico, emocional, social. Ele precisa de um cuidado contínuo, um time multidisciplinar que possa dar suporte, e ele pode requerer, então, a hemodiálise e um transplante renal. Aqui eu deixei em negrito a hemodiálise por conta de ser o lugar do estudo, então, que eu vou desenvolver, que eu estou desenvolvendo meu projeto de mestrado. Então, eu coloquei a definição aqui, né, de doença renal crônica, que é a definição de anormalidades persistentes no rim por mais de 3 meses. É um problema mundial, né, é um desafio mundial aí, que afeta mais de 850 milhões de pessoas no mundo. Ela está muito ligada com diabetes, hipertensão, população idosa. É associada com, então, altos riscos de morbidade, mortalidade e custos para o nosso sistema único de saúde, então, não só no Brasil, também como no mundo todo. E no Brasil é estimado que mais de 10 milhões de pessoas estão vivendo com a doença renal crônica. Aqui eu coloquei algumas funções da enfermagem no cuidado para esse paciente, né? Então, com essa doença renal crônica. Então, a enfermagem tem a função da educação do paciente, do suporte emocional e psicossocial, do monitoramento e avaliação clínica desse paciente, da coordenação do cuidado e da uma promoção de um cuidado focado no paciente e um cuidado humanizado. Quando a gente decidiu, então, seguir esse caminho, né, de pesquisa, então a gente foi para a literatura e a gente descobriu que tem uma falta de estudos, né, no campo da literatura, relacionados à pesquisa de enfermagem, focados, então, nas experiências, necessidades desse paciente, num cuidado centrado ao cuidado renal e as intervenções com esse paciente renal crônico. E aí, em São Carlos, também, a gente não encontrou nenhum estudo e a gente encontrou alguns relatos de demanda de sobrecarga do serviço de hemodiálise aqui no hospital. E, então, essa lacuna motivou, né, a gente desenvolver o projeto, que tem como objetivo, então, o desenvolvimento de um programa de intervenção no setor de hemodiálise baseado na filosofia canadense, né, da McGill, SBNH, a Leadership. E aí é focada no time de enfermagem, trabalhando no setor da hemodiálise, numa unidade de São Carlos, e visa dar suporte para esses pacientes e para a equipe que trabalha no setor da hemodiálise. Os métodos do meu estudo é um estudo multimétodo, então a gente vai ter uma scoping review, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, e aí a gente vai seguir também as etapas do Intervention Mapping Approach, que é o mapeamento de intervenções, a abordagem de mapeamento de intervenções. Essa abordagem é uma abordagem que foi desenvolvida, né, como reação à falta de intervenções que fossem realmente eficazes para o serviço de saúde. Então, acabava que muitas pessoas desenvolviam intervenções que não eram compatíveis com a realidade do local, com a realidade da equipe, com a realidade dos pacientes. Então,
essa abordagem, ela traz para a gente passo a passo de como fazer uma abordagem, seguindo passos para que ela seja realmente eficaz e efetiva no que a gente está buscando intervir ali, né? Essa abordagem, ela tem 6 etapas, na qual eu estou trabalhando no meu mestrado as 3 primeiras, que é o modelo lógico do problema, o modelo lógico da mudança e o design do problema. Quando a gente vai para a etapa 1, então, que é o modelo lógico do problema, o meu foco é entender o contexto local, então, ali do setor da hemodiálise, criar um comitê de planejamento com as enfermeiras da hemodiálise desse hospital de São Carlos. A gente vai usar a técnica de pesquisa, então, que é o grupo focal, para a gente identificar os problemas, os determinantes locais desse setor. E, junto a isso, a gente está também encaminhando aí com uma Scoping Review, para identificar quais são as intervenções de enfermagem já existentes na literatura para esses pacientes com a doença renal crônica no setor da hemodiálise. Então, essa Scoping Review vai focar em intervenções de enfermagem com esses pacientes. Essa etapa 1, então, ela vai se relacionar com a filosofia canadense, quando a gente vai fazer esse grupo focal dos participantes e vai trazer eles para uma colaboração participativa. Então, do momento que a gente convida essa equipe, a gente vai enfatizar que o grupo é um espaço de construção, que a gente vai tratar os participantes, né, que é o nursing staff, que é o grupo de enfermagem, como os coautores do processo, e não só como um recurso de informação. A gente vai também encorajar nossos profissionais ali do setor de hemodiálise a compartilhar suas experiências, então a gente vai utilizar habilidades de escuta para explorar o que eles têm para trazer para a gente. Então, trazendo, por exemplo, perguntas questões com perguntas abertas, muito usado também, né, na técnica do grupo focal para a gente entender a realidade que esses profissionais estão inseridos. Também vamos usar a autodeterminação, né, que é a encorajar nossos participantes a pensar em soluções viáveis e que venham deles também. Então, entendendo que eles têm uma capacidade de ação naquele local, que eles estão juntos para fazer a decisão, né, para tomar a decisão. E isso vai se encontrar bem também com a nossa a abordagem de mapeamento de intervenções, que a gente também quer trazer o que esses a visão desses profissionais. E fazendo um match, então, né, uma relação aí entre as demandas do ambiente e a capacidade que os participantes, esses profissionais da hemodiálise têm, instigando eles com algumas questões, por exemplo, quais considerações eu preciso pensar para colocar nesse local da hemodiálise para ter o melhor dos profissionais. Então, aqui a árvore, né, da nossa filosofia, que é o SBNH Values and SBNH Leadership Foundations, que traz, então, a base do grupo que eu quero trazer. Seguindo adiante para a etapa 2, que é o modelo lógico de mudança, com os resultados que a gente tiver, então, do grupo focal da etapa 1, as ideias que vierem dos participantes, a gente vai articular, então, nossos objetivos e determinantes, baseados em tudo que a gente encontrou na etapa 1, com o nosso comitê de planejamento, e aí a gente vai definir o que a gente espera de resultados, o que a gente espera de objetivos específicos para os nossos resultados, e a gente vai selecionar, então, os determinantes para a gente construir objetivos de mudança. E aí também vai se conectar com a nossa filosofia, porque os valores dessa filosofia vão guiar a construção dos nossos objetivos e determinantes. Por exemplo, a questão da saúde, da cura, da multiple perspectives, né? E da parceria de colaboração, por exemplo.
Na etapa 3, com os nossos resultados que a gente tiver, então, da etapa 1, modelo lógico de é, objetivo de mudança, a etapa 2 e a etapa 3, que é o design do programa em si, é o que vai ser a parte mais concreta, assim, a gente ainda vai trazer os participantes, né? E aí a gente vai selecionar o design prático, uma aplicação de design prático para o nosso cenário, que é o setor da hemodiálise. Então, a gente vai aí pensar no modelo da intervenção, escolher métodos que vão ser baseados na filosofia. A gente vai buscar, então, que seja um cuidado que não seja focado nas deficiências, igual a gente vê o modelo médico de saúde, a gente vai sim focar esse cuidado focado na pessoa e na família, um cuidado focado na pessoa e na família. E nosso programa de intervenção, então, vai focar nos fundamentos da nossa teoria, que é o cuidado focado na família, focado no relationship, né, relacionamento, mecanismos de cura e de empoderamento. O que eu espero, né, com o meu projeto de mestrado? Eu espero criar um modelo de intervenção colaborativo e que permita nossos pacientes e os participantes, nossos leaderships, né, que é a equipe de enfermagem, a colocar então as forças deles nesse modelo de intervenção. A gente quer otimizar aí o que a gente tem de forças dos pacientes, dos profissionais. A gente quer buscar também transformar o local ali do sistema, humanizando o cuidado no seu serviço de hemodiálise. A gente quer criar essa intervenção de uma abordagem holística, né, para cuidar das pessoas que possuem capacitações, né, e empoderar os pacientes e os familiares, como também a equipe de enfermagem, e ali que está a equipe da coordenação, e que está no manejo ali desse setor de hemodiálise. E aí, com isso, a gente busca oferecer um cuidado mais integral, baseado nessa filosofia que a gente vem estudando também. E aqui estão minhas referências. Acho que é isso. Ótimo, muito obrigada, Júlia. Essa é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui junto com o grupo, né? Estamos pensando juntas. A Júlia aceitou o desafio da gente ter esse método, né? Que é o mapeamento de intervenções, que eu aprendi aí junto com a professora Gisele, né? Com o grupo. A gente pôde, acho que vale a pena colocar aqui, a professora Sheila deu uma Uhum. abertura, a gente fez uma reunião com ela, né, Julinha? Em que Isso. ajudou a gente ter assim essa visão de como trabalhar, né? Então, assim, é muito interessante e a gente abre agora aqui para vocês, né? Ficarem à vontade para a gente fazer essa discussão juntas. E a gente agradece muito as contribuições, né? Que a gente pode ir conversando nessa tarde. Verdade, parabéns, viu, Júlia? Tá muito bem estruturado. Eu acho que você vai ficar ainda mais preparada no dia primeiro, que hopefully a Lia vai estar. E aí, assim, eu vou fazer alguns comentários, mas vocês podem ficar à vontade, tá? André, enfermeira, as meninas, né, também aí do grupo. Podem falar, né? Acho que vocês já devem conviver um pouco mais de trocar ideias com a Júlia por conta do grupo de pesquisa, né? De vocês estarem em São Carlos. Mas conforme a Júlia foi apresentando, eu penso que você já deve ter. é, Essa fase você vai fazer até a 3. A princípio, eu acho que com o grupo focal tem a submissão ao comitê. Vocês devem estar submetidos, né, ou já tem resposta. Júlia, qual é a previsão assim do quantitativo de potenciais enfermeiras que você espera fazer parte desse grupo focal? De 16 a 20 enfermeiros, a gente está buscando aí no setor da hemodiálise. Que vai ser de um único hospital em São Carlos? É o único hospital, o hospital universitário não tem, né, o setor de hemodiálise, então vai ser da Santa Casa, é o único hospital. Ah, tá. E só da hemodiálise eles têm esse quantitativo? Me surpreendi agora. É muito, muito grande o setor é Ah, enorme.
Tá. Então deve atender toda a regional de São Carlos, assim. Regional de São Carlos, Ah, exatamente. tá. Porque eu ia te fazer um alerta se fosse um número, assim, menos que 5, porque a gente tem algumas prerrogativas, assim, apesar de ser, né, uma pesquisa aí de abordagem qualitativa, mas temos alguns princípios para a Aham, formação de grupo focal. Então, se tem esse pool, já vai estar coberta metodologicamente nessa fase, né, que sim. é o centro da tua pesquisa, né, essa primeira fase, assim, que é Se fosse trabalhar. menos de 5, aí comprometeria, né, o grupo Pelos focal. princípios, quando você submeteu o artigo de formação de grupo focal, não é fechado igual uma pesquisa quantitativa. Você não vai testar hipótese, você vai desenhar, né, uma intervenção usando lá um modelo, um mapeamento. Mas pela questão de abordagem qualitativa, que você vai ter que responder ao corec na hora de escrever o artigo, essa parte que você vai ficar mais no mestrado, ela é maciçamente quali, né? Assim, Sim, e aí tem que seguir as diretrizes, né? Entre elas, as que colocam sobre grupo focal, né? Assim, perfeito. então ficou, já fiquei melhor, assim, mais satisfeita de ouvir que tem um quantitativo bom. E você já começou algum movimento assim ou ainda está aguardando a aprovação do comitê? A gente tá, na verdade, a gente encaminhou, passou no comitê, e aí quando a gente foi para começar a dar entrada com o processo, a gente descobriu que tinha que passar pelo outro comitê só do hospital. A gente pensou que Hum, já nos respaldaria. uhum, Então, agora a gente está esperando a última resposta do comitê da Santa Casa para a gente começar a coleta de dados no mês que vem. tá. É claro que a gente vai ser convite, você não tem controle, né, desses 16, quem de fato vai querer participar, mas assim, você deve já conhecer o lugar, né, as pessoas, que você pretende, assim, de forma de operacionalizar essa parte aí do grupo focal? Como que você pretende estruturar? A nossa ideia, então, é fazer como se fosse levar assim um coffee, né, para juntar a equipe. Lá a gente tem o IEP, que é o Instituto de Educação e Pesquisa na Santa Casa, então eu pretendo alugar uma sala nesse instituto, fazer como se fosse um coffee para eles se sentirem mais à vontade e, e disparar questões. Então, eu tenho alguns modelos de questões que eu quero disparar para instigar os participantes, né, a trazer a, a, os objetivos deles, os determinantes, o que incomoda eles, enfim, para a gente começar a pensar em ideias. Acho que de operacionalização eu penso assim mesmo, nesse local, é, junto com os setores, aí eu acredito que eu vou ter que agendar um horário com eles, enfim, não sei como que vai ser muito bem ainda. Vou fazer a reunião com o IEP antes para ter Hum, bem estabelecido. tá. Porque assim, vai ter que ter um respeito da dinâmica de trabalho dos enfermeiros, primeiro, para eles ficarem confortáveis de ficar gastando o tempo deles lá, sem ficar pensando em outras coisas que eles têm que ficar fazendo, né? Então, isso foi bem estratégico, você fazer um coffee e tal. E uma outra coisa legal, talvez, teria que ter alguma aluna de C, não sei se a Laís já pensou, porque eu acho que só você fazer toda a coordenação do grupo focal e não ter gente também para te ajudar como observadores e de fato ser um auxiliar no grupo Hum, focal, porque assim, eu acho que vamos pedir autorização para gravar, né, minimamente pelo menos de áudio, de voz, né, sim. e ter também eu acho que não tem problema de ser um aluno de C, de graduação, né, até É, eu para, né, o que você pensa sobre isso, eu Hugo? pensei em também fazer essa gravação pelo Teams mesmo, né, de áudio, que ele faz a transcrição mais Verdade. para mim. Uhum. E a É, gente pensou, assim, em levar alguma aluna que a é, Laís tiver de isso. Né? Alguém que está já no grupo trabalhando Strengths, né? SBH aí, e para poder também te ajudar a ver, né, coisas que você na coordenação, na condução das perguntas, não dá para você ter essa visão de 360, assim.
né? Sim. E uma coisa assim interessante seria nem se fosse para você talvez repetir alguns grupos focais, ou fazer um único, para você tentar potencializar a amostra, fazer em turnos que Eu facilitem, até né? perguntar aqui, quando a gente começou a conversar, me surgiu essa dúvida. Eu acho que, assim, também para pegar o turno noturno da hemodiálise, talvez seja interessante eu potencializar e fazendo mais grupos. Uhum. E até E a aí, escala de é, plantão, né, deles, 12 por 36, né? é Então, verdade, tem isso tudo mesmo. isso, né? Nossa, muito bem lembrado, é É. verdade. E uma coisa assim também, talvez você leve a ideia do coffee para ficar um ambiente assim, descontraído e para, né, eles ficarem à vontade de falar sobre outros tópicos e para que faça de verdade com essa intervenção, né, do mapeamento de intervenção, uma intervenção que seja de fato centrada no perfil, que no teu caso os usuários da intervenção são os enfermeiros, né, a equipe de enfermagem. Então, é bom você dar esse ambiente assim, não que você está, por exemplo, julgando o conhecimento deles, tá? Tenta fazer assim um jeito deles se sentirem acolhidos. Eu acho que também é aí que entra vai a filosofia, né? De, de, Uhum, isso. de fazer questões que não têm resposta correta, né? Questões abertas, Uhum, uhum. deixar esse ambiente mais tranquilo para eles trazerem. Você já elaborou algum roteiro, um guia de perguntas? Aham, eu tenho um guia aqui, deixa eu ver se eu Aham. acho. Porque uma das sugestões também seria de você, de repente, mostrar para a Lia, como ela é uma pessoa que a Laís a conhece pessoalmente, que ela conviveu com a professora Lauren Gottlieb. Uhum, E ela é envolvida, né, com toda essa origem dessa filosofia. Pode ser interessante você validar alguns valores, né, assim, algo que talvez ainda você tenha dúvida, que ela poderia clarificar culturalmente o que significaria, que você está mais num ambiente assim, a sua aplicabilidade, eu vejo assim, pode ser uma intervenção clínica, mas ela está com um grupo de profissionais. sim, Então, talvez alguns daqueles conceitos, né, os pilares, eu acho que não tem tanto problema, mas eu acho os valores de talvez você clarificar, validar com ela, até para você montar teu guia, né, de perguntas do grupo focal, para você ser sistemática, porque pesquisa qualitativa, bem feita, ela você tem que usar o método para todo mundo, ainda mais que a gente está visualizando que você vai repetir grupos focais aí, né? Então você tem que ser consistente com aquele guia, né? Talvez não vai fazer um piloto, talvez só para sentir, e aí a tradução aí dos termos talvez vai ter que sentir num piloto o que os enfermeiros entendem, porque talvez pode ser algum conceito meio abstrato, né? E aí certo, entra você validar com a Lia alguma dúvida que se tenha, né? Acho que é uma boa também. legal. Não Algo tinha que eu pensado. tinha até conversado com a Júlia, que às vezes até nesse primeiro questionário que a gente montou, claro que agora vindo, né, ela está aí trabalhando na scoping dela, o que vier da literatura, mas aí os valores, os princípios e os valores estarem nessas perguntas que a gente já pré-montou, mas a gente queria também trazer para vocês, junto com a Lia, para serem também esses disparadores, terem a base também da própria filosofia. Eu não sei, Júlia, você conseguiu ter alguns, assim, você está mais avançada na scoping? Já tem Então, alguns na amostra já de artigos? ó, eu tô conseguindo bastante, mas eu tô na leitura de texto completo agora. Ah, tá. Mais ou menos, eu sei que, né, não está pronto, mas o que que você vê mais ou menos que está aparecendo na Scoping Review e que você acha que parece que tem um alinhamento aí com algum dos valores ou pilar, assim, que está aparecendo? Ó, eu acho que assim, o empoderamento do paciente mesmo, assim, ó, tá vendo muita intervenção, por exemplo,
de mensagem no celular para o paciente. Então, eles têm algum aplicativo que chega mensagem para o paciente sobre autocuidado também. Deixa eu ver o que mais. Educação em saúde para o paciente tem bastante, daí eu não sei no que se enquadraria, eu acho que no self-determination. Que mais? Tem muita intervenção das práticas, então, cuidados com a fístula, né? Com a fístula da hemodiálise. Ah, tem bastante também de nutrição, assim, da enfermagem, então, orientações básicas, de dieta, então, para esse paciente, questão do sal, enfim, tem bastante intervenção desse tipo. Eu acho Restrição que. hídrica, essas coisas, Ah, né? uhum. Uhum, tá. Uhum. Mas o mais Talvez, é, talvez, como você vai ter mais esse tempinho, se você conseguisse perceber alguns desses que você está na leitura na íntegra, esses que você já conseguiu assim ver com a pergunta da revisão, que vai entrar de fato na tua amostra, dá um olhar, mesmo que está inacabada, mas dá um olhar assim com cuidado para você montar, já vim isso já assim, você preparada para trazer para a Lia. E aí, porque precisa ter o inglês, senão fica difícil de interagir com ela. Se bem que ela sabe dar umas, assim, né? Ela é multilingüe, né? Então ela sabe, mas para evitar, né, isso, aí vê de fato assim, o que que se acharia essas questões de dieta, em qual que você supõe, mais ou menos, que estaria em qual valor, que estaria alinhada a qual pilar ou pilares da filosofia. legal, não tinha pensado nisso. Acho que até para mesmo para discussão da minha scope, né, Eu para acho. trazer um pouco da Uhum, uhum. E o filosofia. seu guia do grupo focal, Aham. né? Precisa. Precisa ter. E aí, mesmo não estar pronto, acho que é uma coisa importante, que vale a pena, assim, a gente aproveitá-la, né? No bom sentido de que ela valide essa informação para a gente, né? Eu acho que eu vou deixar agora as outras pessoas aqui da chamada perguntar ou discutir, para a gente talvez fazer a gravação para não ficar cansativo, né? Terminar realmente às 15 a gravação, né? Eu acho assim também, Não, pode falar, Julie. que eu acho que não foi, a gente não tem, pelo menos eu não achei nenhum relato dos valores e princípios sendo usados num grupo focal, né? Então acho que seria legal a contribuição dela nesse sentido. E quem sabe até mais pra frente a gente faça um relato, né, de como foi usar Uhum. valores e princípios na técnica de grupo focal. Ah, isso é uma coisa que já é uma inovação, acho que do ponto de vista, assim, até para o que a Laís faz parte do grupo mesmo lá, do SBH, Uhum. SBNH, Uhum. e ah, particularmente talvez depois, acho que se a Laís conseguir a Sheila vir um dia, eu acho que seria bem interessante você estar presente, ou outros do grupo, mas você, como você vai usar o mapeamento de intervenção, é, até porque ela tem essa familiaridade, principalmente com usar grupos focais ou potenciais usuários da intervenção, para que de fato ajude na construção, né, no desenvolvimento. Então, acho que você vai andar em dois terrenos. Primeiro, porque o, assim, na sua apresentação ficou, né, inegável a relevância e a justificativa do porquê na hemodiálise e da forma que se alinha essa questão das forças.
que é um local particularmente, né, muito assim profícuo de desenvolver intervenções que usem aqueles valores, porque não só por ser uma condição crônica, né, mas por envolver de fato esse empoderamento do paciente, a self-determination, né, só que tendo uma mudança de chave na visão do enfermeiro, né? Uhum. Assim, dele também pensar numa intervenção baseada numa filosofia de enfermagem um pouco mais avançada do que só aquele cuidado clínico básico de hemodiálise, que Sim. a maioria, né, da informação da enfermagem é muito biomédica ainda, É, né? isso tem sido muito legal, ver os resultados dessa scoping e como tem coisas muito avançadas. Então, a enfermagem mesmo fazendo ultrassom ali para acessar a fístula, entre outras coisas assim, bem mais complexas que a gente não vê aqui, né, tanto no dia a dia. Uhum. Sim, e além dessa questão, vamos dizer assim, mais tecnológica, né, de termos aí à disposição, por exemplo, ultrassom, para ter uma melhor, né, até aferição da qualidade daquela fístula, de fazer todo esse acompanhamento desse paciente crônico, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a imunidade dele, essas funções repetitivas, né, semanais, mas a gente também tem a importância de ativar no paciente esses recursos das forças, para que ele também seja esse parceiro no seu processo de cuidado, que claro, a princípio até um transplante, mas ele precisa ter esse tipo de protagonismo para manejar uma condição crônica. Todas as condições crônicas, elas são relevantes, o protagonismo do paciente, porque, entre aspas, essa cura não é tão, ou não acontece, ou ela pode acontecer no caso, aí do seu caso, transplante, mas tem um percurso de jornada de condição crônica. Exato, E sim. mesmo pós-transplante, ele vai ter que tomar as medicações imunossupressoras, vai ser um usuário do sistema de saúde, né? É. Assim, vai só mudar a fase. Mas eu acho que isso daí que é inovador, né? Que se traz, assim. Então, eu penso que seria isso. Eu acho que a Laís, não sei se alguma de vocês querem comentar mais alguma coisa. É muito relevante. Olha, é muito bom quando a gente pensa junto, né? Que a gente está tão envolvida ali no desenvolvimento, né, Julinha, do estudo. E realmente aqui para nós vai ser algo inovador em todos os sentidos, né, para a equipe. E queria ouvir as meninas Victoria, Fernandes, Martins, Andreia, disso que a gente conversou aqui hoje, né? Desses métodos, do referencial que eu venho conversando com vocês, né? Querem colocar alguma dúvida, algum comentário? Fiquem à vontade. Eu posso falar um pouquinho. Por favor. É, achei o projeto maravilhoso. É, tinha que ser com vocês, não tem jeito. E assim, é inovação, né, de uma certa forma, porque assim, o que que eu vejo dentro da assistência? A gente se preocupa muito em auxiliar o paciente, mas o trabalhar a força que ele tem, o que que ele tem de ponto positivo para que a gente consiga mudar, promover, a mudança, a questão da reabilitação e tudo, isso é algo que é inovador e é muito difícil de se fazer, mas é preciso. Porque o paciente, na maioria das vezes, ele não está com a gente só está ali no momento do cuidado, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão da apropriação, dessa questão do cuidado, né? Não só com o paciente e também com os próprios profissionais. A reflexão que esse trabalho que a Júlia vem a fazer, a questão da operacionalização mesmo, é até um chamado, eu me vejo assim, como um profissional, um chamado para que o profissional, ele, né, o que que ele está fazendo de efetivo com relação à questão do cuidado e que ele possa fazer com que o paciente se aproprie desse cuidado, né? Então, assim, é um trabalho grande, é um trabalho que vai exigir muito, muito trabalho, mas, assim, a gente precisa de ter uma mudança na perspectiva do fazer a enfermagem, o fazer o cuidado, né? Então, tá de parabéns, ó.
Eu ainda não me apropriei muito da questão dos pontos da SBNA, mas já separei para estar lendo já várias vezes. Agora eu vou mais do que nunca tenho que estar lendo. E vi que tem vários pontos para ser trabalhados, não, é bem complexo, né? E eu fico assim muito feliz, né, de participar e de ter esse momento junto com vocês e até de me refletir enquanto profissional, né? O que que eu estou fazendo na assistência, o que que eu posso estar fazendo para melhor o paciente. A gente já trabalha muito isso no ambulatório, mas nada como a gente também ver isso no dia a dia. Então é só agradecer e parabenizar aí o trabalho de vocês. Sucesso aí, hein? Muito, muito bom esse contexto todo e poder participar. Só agradecer, tá de parabéns. Com relação ao trabalho, como eu não me apropriei ainda de conhecimento, eu não tenho muito a acrescentar, é só essa questão da reflexão mesmo, né, de como que está sendo feito vai ser feito esse trabalho e dessa questão do cuidado com o profissional, né, como é que você vai coletar esses dados, como é que vai ser, mas tá tudo muito, muito bom. Parabéns. Obrigada, André. E eu queria fazer um comentário que no meu período de estágio de supervisionado 2, eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito apaixonada pela hemodiálise e ela acabou fazendo o estágio lá. E ela sempre falou do setor com muito carinho, principalmente dos profissionais enfermeiros. Então, eu acho que você vai ter uma abertura bem legal para trabalhar com eles, Ju. E acho que vai ser de nossa grande ajuda. Eu tive contato com alguns pacientes também na época que eu estava na UTI, que alguns acabavam internando, tendo que fazer a diálise lá no setor mesmo. E você vê que, assim, eles sabem muitas coisas sobre a situação deles, porque geralmente eles estão assim há muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles sempre falam muito das suas restrições. E eu acho que a teoria entra bastante nisso, sabe? Nesse processo de ajudar eles a, enfim, vencer essas barreiras, saber lidar com isso. E sempre acho que pautado em como eles podem fazer isso, né? E Uhum. eu estou me aprofundando agora, né, na teoria também, no meu projeto, e eu vejo que o que você trouxe sobre a sua aplicação, os métodos que você vai utilizar, eu acho que isso também me deu um pouquinho, uma luz, assim, para ver como que vai ser essa aplicabilidade, como que a gente pode usar isso. E, mas era só isso que eu precisava, que eu queria falar para você. E boa sorte, eu acho que tem tudo para dar certo. Obrigada. É muito bom quando vocês trazem assim, né? Por exemplo, eu já não tive contato direto com os pacientes da diálise, porque eu fiquei na enfermaria. E aí trazer assim, como a questão da restrição é um foco principal mesmo na vida desses pacientes, né? E a gente poder trabalhar as forças, né? Que entra muito no empowerment. É muito legal, assim, é ver como a gente consegue pegar ideias de vivências. Obrigada, Vi. Ah, eu vou falar brevemente, porque eu realmente também não tenho muito contato com hemodiálise, porque eu não passei por esse setor ainda, né? É, eu tô com a Laís agora em adulto, então vai demorar acho que um pouquinho para chegar lá. Só que como eu estou participando da revisão da Ju, a Ju já tinha comentado sobre o projeto de mestrado dela comigo, né? Então eu já conhecia um pouco, mas não sabia tudo, né? E como ela apresentou para a gente hoje. Eu achei um projeto muito bom, né? Eu achei que você fosse apresentar em inglês, eu falei, ai meu Deus, não vou entender nada. Sabia, eu já tinha ficado preocupada já, porque o meu nível básico de inglês, tá, acho que não ia ser o suficiente. Mas, como a Vicky falou, tem tudo para dar certo, porque eu sei que a Ju é muito dedicada, né? Então, só também desejo muita sorte. Que ela já tinha comentado comigo que também ia começar a coleta de dados agora, né? Na Santa Casa, então eu acho muito legal. E é um setor, eu não conheço, né? Mas deve ser um setor muito, muito bom, né? De se trabalhar assim. E é isso. Obrigada, Vi.
Talvez a gente precise da sua ajuda, né, Laís? Então, Vi, foi bom você ter vindo. A Victoria, Gi, então tá com a gente aí na plataforma Enfiroped, no projeto dela, e também contribuindo como revisora na Scoping Review que a Julinha está desenvolvendo. Então, assim, cada uma delas está envolvida nesses, nesses caminhar, né? Mas que bom, nada é por acaso, né, gente? Olha que interessante. A gente hoje está aqui, apresentou em português para estar todo mundo aqui interagindo e vamos ter oportunidade de depois fazer essa retomada, né, em inglês. Mas, Gi, até eu falei para elas. É muito bom, assim, mesmo que o inglês, não tá muito legal, mas venha para tentar entender, para se aproximar, né? Para vocês já irem percebendo que algumas palavras até técnicas, vocês já vão se aproximando. Às vezes algumas frases, expressões que vocês veem aí nos filmes, nas coisas, vocês vão ver que é do dia a dia, da gente estar utilizando. E que temos enfermeiros, né, locais, gente, como aqui, Canadá, Estados Unidos, né? Pessoas que vêm estudando muito em todas as regiões do mundo. Então é muito bacana também ter essa troca cultural, né? É, Mas assim, eu E agradeço. fora que eles vão conhecer, né, Laísa, a Lia, que ela é uma pessoa assim, que nasceu para ser uma educadora. É Então, verdade. vocês vão ter a chance de ter uma boa experiência. Então, eu acho que vale a pena, independente do nível do inglês, é, porque, gente, a gente fala, eu falo também, mas assim, é algo que vem de cada um, né? Por exemplo, a Júlia já teve a experiência de ir para fora, já está com mais, assim, talvez confortável trabalhar a metodologia, porque ela já teve essa experiência. Mas todas vocês, independente se tem intenção de fazer um intercâmbio, se tem intenção de ter interações com pessoas de outros países, assim, eu acho que independente disso, hoje o nosso mundo ele é um mundo globalizado que vocês podem de repente ter que atender pessoas aí que chegam nos serviços até que não são do nosso país, né? E aí eu acho que é muito importante a gente ir assim se abrindo, porque são oportunidades de fato para você ser um melhor enfermeiro, como a Andrea falou, né, André? Eu acho que você não se coloca em nada assim, pelo contrário, é que foi o processo de formação da enfermagem e o que a gente tem hoje ainda no mercado, quem está atuando mesmo aí na assistência, é que teve essa formação, que não tinha esse olhar aí mais ampliado, né? Mas assim, o bom é que a gente tem profissionais como você, ó, que mesmo assim tem a mosquinha que pica e que quer abrir para novas oportunidades, né? O difícil é aqueles que, assim, infelizmente não querem, né? Assim, por várias razões, eu não estou nem julgando, mas aí fica mais complexo ainda avançar a enfermagem, né? E a gente prestar um cuidado de excelência, que envolve também aspectos de uma prática baseada em evidência, né? Então, a gente precisa minimamente estar aberto a isso. Mas foram muito boas as reflexões das meninas aí, de falar, né, que algumas conhecem o setor. Eu acho que aquilo que a Victoria falou da restrição, né, principalmente, é muito clássico quem faz hemodiálise, da restrição de fato, gente, que olha, não é fácil, né? Cada vez que eles entram na sessão para ser pesado, aquela questão da máquina, que passam muito mal alguns, né? Quando ficam ligados lá na máquina, tem casos até de parada mesmo, assim, né? Então, não é um processo, é uma doença bem pesada, essa fase de fazer tratamento hemodialítico, né? Então, assim, já tem essa coisa social, eu vejo também da relevância da pesquisa da Júlia, né? Então, eu acho que deve com certeza aparecer essa coisa dietética aí no mapeamento de intervenções. Isso é bem provável. Ela já falou da própria revisão, alguns dos achados da revisão, e as meninas aqui falando, né, de convivência de setor, provavelmente
né? Também vamos aguardar, né? Os grupos focais aí. E você vê, por fim, ela não pôde vir hoje, só que você conseguiu ter um outro olhar que eu acho que vai te otimizar mais ainda a próxima reunião. Então, tudo você vê, né? É o verdadeiro a males que vem para bem. Né, com certeza, acho que a gente vai poder aproveitar mais também, né, do conhecimento dela e caminhar mais ainda com essa scoping para ver o que a gente já pode trazer, assim, que eu acho que vai contribuir muito. Eu não tinha pensado nisso mesmo, de correlacionar com a filosofia, Uhum. mas acho que vai ser Isso. bem interessante. Entra na teses, no base, por exemplo, pega o Teses USP, que é um sistema mais robusto, mais fácil de entrar, mas pode usar os da UFSCar, né, de qualquer unidade. Aqui em Brasília a gente tem a BCE, mas Teses USP é um sistema melhor para buscar dissertações, né, e teses. Vale a pena você olhar quem usou grupo focal, mesmo que não usou mapeamento de intervenção, não tem problema. Mas as pessoas que usaram técnica de grupo focal, dá uma olhada. Que jeito que eles constroem o guia e como é que eles escreveram em geral o método. De hemodiálise com enfermeiros, eu tenho certeza que tem do pessoal lá da USP de Ribeirão, que é o pessoal que trabalha com a parte, né? Principalmente é Luciana, né? Cusumota lá, É mesmo, Gi. né? Eu me recordo dela. Mas no sentido de eu ter ideias para as minhas Para próprias. sua, é. É, ver como é que elas fizeram o método, até de justificar o quantitativo das pessoas, que jeito que ficou o guia lá nos anexos, Ah, para você usar o norte de um trabalho que já foi defendido, né? sim, Então, com certeza, a versão que ficou lá, né, no arquivo, no acervo, ela, minimamente, as pessoas corrigiram para estar com a melhor qualidade, a gente espera, né? Porque vai pôr a versão depois da banca. Então, a gente acha que vai ter, pelo menos assim, o guia você vai partir de uma área mais, assim, né, validada já, de publicações prévias, mesmo que são, assim, né, com outros objetos, mas olha no método, do jeitinho que eles fizeram, as justificativas que escreveram, tá, perfeito, obrigada. imagina. Muito bom, gente. Excelente, né? Eu acredito que foi muito rico mesmo, né? A gente pode ir caminhando para o encerramento. E aí fica, né, o convite para aqueles que puderem, então, no dia 1º de maio, às 2 horas, a gente envia para vocês o link do Zoom para estarem aqui conosco, tá? E vamos, né, Gia? Cada mês nós vamos ter reuniões, vamos avisando vocês e atualizando o nosso cronograma. Fiquem de olho naquele link. Isso mesmo, Combinado. Laís, a gente vai seguir. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Eu vou encerrar então aqui a gravação. Um ótimo restinho de semana para Obrigada, vocês. professora. Muito obrigada. Eu vou pedir, Julinho, acho que a gravação tá Imagina, com você. agradeço. Você tá como host, como